Saudações, conspiradores! Aqui é o Atos. Saudações, conspiradores! Aqui é o Vitor. Em um mundo de conspirações, nós revelaremos as 5 pandemias mais mortais de todos os tempos. Mas antes, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque no Conspirando, mistérios que você nem imagina que existem serão contados. Terceira pandemia de peste bubônica, com 12 milhões de vítimas. Uma pandemia que se iniciou em Yunnan, na região sudoeste da China, com apenas alguns casos de surtos em 1772, mas que aos poucos foi se alastrando por todo o país. Em 1894, a bactéria Yersinia pestis, causadora da peste bubônica, foi detectada em Hong Kong, fazendo 20 mil vítimas durante o período que esteve ativa. Sem qualquer controle sobre a pandemia, pessoas que viajavam pelos países acabaram levando a praga para várias regiões asiáticas, e nos anos seguintes ela já havia se espalhado para o resto do mundo, alcançando várias grandes cidades como São Francisco, Sydney e até mesmo Rio de Janeiro. Os primeiros casos que foram registrados na Europa aconteceram durante os meses de setembro e outubro de 1896, quando 2 marinheiros morreram em navios ancorados em Londres, e apenas tempos depois foi identificado que a causa da morte deles havia sido a peste bubônica. Considerada a terceira maior pandemia causada pela praga bubônica, foi responsável por levar a óbito algo em torno de 12 milhões de pessoas, o que na época representava 1% da população mundial, mas o número real de mortes causada por esta temível peste sempre será um mistério. Por motivos desconhecidos e suspeitos, alguns países resolveram esconder vários surtos por questões militares. E segundo as conspirações da época, alguns exércitos tentaram operar testes com a doença, mas muitos acabaram se arrependendo amargamente com os resultados de suas atividades imprudentes. A principal causa da peste bubônica ao longo da história foi a grande disseminação de ratos e pulgas, pois eles eram os principais responsáveis por infectar pessoas e animais com a bactéria causadora da doença. Mas antes de enfrentarmos a história das pandemias mais mortais de todos os tempos, os espectadores vão se inscrever no canal e curtir o vídeo, deixa o like e também ativa as notificações, pois os detalhes dessas maquiavélicas pandemias serão desmistificados logo em seguida e você não vai acreditar nos números. Praga de Justiniano, entre 30 e 50 milhões de vítimas. A Idade das Trevas foi um período da história que abalou totalmente a estrutura do mundo, e nessa época uma das piores pandemias devastou inúmeras civilizações. Marcada por inúmeras guerras e conflitos, foi um período da história onde inúmeras regiões foram totalmente destruídas por campanhas de guerra realizadas por diversos impérios. Dentre eles, o mais opressor e dominante era o Império Bizantino. No entanto, o império que até então se considerava superior em campo de batalha, sofreu uma derrota esmagadora de um inimigo que ainda não era conhecido pelo ser humano, a primeira pandemia de peste bubônica. Durante o período de 540 a 544 depois de Cristo, sob o reinado do imperador Justiniano I, ocorreu a primeira grande pandemia de peste bubônica registrada pela humanidade, e a maior incidência dessa pandemia ocorreu no Império Bizantino, fazendo com que ela fosse chamada de Praga de Justiniano ou Peste de Justiniano, pois ocorreu durante o seu reinado. A praga surgiu no Egito e foi sendo transmitida por pulgas e ratos, que contaminaram inúmeras pessoas, e conforme ocorriam as trocas de mercadorias pelo Oriente Médio, fez com que rapidamente a praga se espalhasse. Em 540 depois de Cristo, a praga chegou na cidade de Constantinopla, junto com os barcos que traziam mercadorias. Em curto período de tempo, a peste de Justiniano estava matando em torno de 5 mil cidadãos por dia, o que levou metade da população a óbito, representando algo em torno de 1 milhão de vítimas. Não demorou muito para a pandemia se espalhar por toda a Europa,
e, segundo a estimativa, depois de 50 anos ela já havia causado um número de mortes que beiravam entre 30 e 50 milhões de pessoas, mas os números exatos são apenas suposições. Um dos motivos que levaram a doença para o resto da Europa foram as guerras, onde possivelmente as tropas do Império Bizantino levaram a peste de Justiniano para o resto do continente. A peste levou à morte de pelo menos metade da Europa, e no mundo em geral, pelo menos 19% da população mundial foi sucumbida por causa da peste de Justiniano. Segundo historiadores, a peste perdurou por 200 anos e causou milhares de mortes, sendo estas por causa da peste, fome ou outras doenças que começavam a tomar conta das cidades. E com isso, um dos maiores impérios que o mundo já viu foi totalmente devastado pela peste bubônica. O enfraquecimento do império facilitou para os povos islâmicos dominarem a região, acarretando na queda de Constantinopla e no fim do Império Romano do Oriente. Gripe espanhola, entre 40 e 50 milhões de vítimas. Conhecida também por gripe de 1918, foi uma pandemia causada pelo influenza vírus H1N1, que ocorreu entre os anos de 1918 e 1920, e segundo estimativas teria causado a morte de pelo menos 50 milhões de pessoas, o que representava 2,5% da população na época. Segundo especialistas, o surto da gripe de 1918 teria se espalhado pela Europa e o resto do mundo, principalmente por causa da Primeira Guerra Mundial, pois com a movimentação de tropas a doença acabou se disseminando rapidamente para todos os continentes. A doença foi chamada de gripe espanhola, pois a Espanha foi um dos principais países que notificou os casos da doença, e como não censuravam os dados de mortes causadas pelo vírus, parecia que a doença só estava nas regiões espanholas. No entanto, a verdade é que os outros países não estavam divulgando seus dados, para evitar o impacto na moral dos soldados que estavam lutando na guerra. Portanto, mantiveram os dados das mortes por H1N1 em total segredo. De acordo com os epidemiologistas, foi uma mutação do vírus influenza que passou de aves para humanos, e as principais teorias de sua origem afirmam que talvez ela tenha surgido nos campos de treinamento militares nos Estados Unidos, pois os primeiros casos foram registrados lá, mas não foram encontradas provas suficientes para comprovar a origem do vírus. A única certeza é que a gripe espanhola não surgiu na Espanha. A doença chegou ao Brasil em 1918, vinda a bordo de um navio inglês com pessoas contaminadas com a doença, e conforme foi se espalhando para o resto do país, obrigou medidas de quarentena sérias, pois chegou a matar por volta de 35 mil brasileiros, sendo um deles o vencedor da eleição presidencial, Rodrigues Alves, que não teve nem chance de assumir a presidência. Mas comentem aí embaixo se vocês acreditam que pode existir algum segredo oculto em alguma destas crises mundiais. Varíola, com 100 a 300 milhões de vítimas estimadas. Uma doença que existe há pelo menos 3.000 anos, pois os vestígios da doença foram encontrados em múmias do Egito, que datam deste período esquecido da história. As primeiras descrições da doença ocorreram entre os anos de 300 e 700 depois de Cristo, na China e na Índia. Mas durante a história, a varíola esteve presente em todos os continentes, em diferentes eras. O hospedeiro principal da varíola é o ser humano, ou seja, outros animais não são afetados por esta doença. Logo, os epidemiologistas acreditam que ela tenha aparecido inicialmente no Egito, uma vez que foi uma das primeiras civilizações a realmente se concentrarem em um mesmo lugar. Ao longo da história, ocorreram vários eventos que fizeram com que a varíola se manifestasse e contaminasse várias pessoas,
Com o início das trocas de mercadorias por barcos no Oriente, as cruzadas que disseminaram a varíola nos exércitos e todos os processos de colonização da América, Austrália e outras regiões fizeram com que a doença se espalhasse por todos os continentes. Os exploradores, quando chegaram, acabaram infectando a população local e espalhando a doença entre os nativos. E segundo alguns historiadores, certos países colonizadores usaram a varíola como arma biológica para derrotar as civilizações nativas da América pré-colombiana, pois elas não estavam preparadas para doenças deste tipo. Pouco se sabe do número exato de mortes causadas pela varíola ao longo da história mais antiga, pois os registros eram muito raros, mas segundo especialistas dos últimos 100 anos de ocorrência da doença, ela teria levado a óbito um número que oscila entre 300 e 500 milhões de pessoas. No seu auge em 1500, a varíola teria matado algo em torno de 56 milhões de pessoas em poucos anos, o que na época equivalia a 12,1% da população mundial, e provavelmente ela tenha sido uma das doenças que mais matou pessoas em diferentes períodos da história. Felizmente, o último caso de infecção e morte registrado da varíola foi em 1978 e o mundo se declarou livre da doença em 1980, sendo considerada uma das maiores vitórias da saúde pública internacional. O vírus da varíola ainda existe, mas apenas os Centros de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta, nos Estados Unidos, e no Centro Estadual de Pesquisa em Virologia e Biotecnologia, Instituto Vector, em Kosovo, na Rússia. Peste bubônica ou peste negra, 75 a 200 milhões de vítimas. Por fim, a própria peste bubônica, só que uma variação dela bem mais transmissível, que foi considerada a segunda crise de peste bubônica, ficando conhecida como peste negra, devido aos sintomas que causam a necrose, deixando as extremidades do corpo escurecidas, deixando as pessoas com a aparência de mortos-vivos. A doença foi responsável por dizimar metade da população mundial existente entre 1347 e 1351, o que representava um número que variava entre 100 a 200 milhões de pessoas mortas, pois devido às guerras e a um saneamento básico precário, a peste se espalhou livremente por toda a Europa e Ásia. De acordo com registros históricos da época, a praga chegou na Europa em outubro de 1347, quando 12 barcos vindos do Mar Negro aportaram no porto de Messina, que está localizado na região de Sicília, na Itália. Contudo, quando as pessoas foram de encontro com aqueles barcos, encontraram a maior parte dos tripulantes mortos, e os que estavam vivos pareciam mortos-vivos, pois seus corpos estavam cobertos de manchas negras. As autoridades do porto apelidaram a frota de navios da morte e tentaram impedir que os barcos ficassem no porto, mas já era tarde demais, pois a peste bubônica já havia se espalhado por toda a região, e nos 5 anos seguintes ela teria dizimado 1/3 da população do continente. Pelas estimativas dos historiadores, a peste bubônica teria surgido há 3.000 anos antes de Cristo e teria sido responsável pelo declínio de várias civilizações, e ao longo da história causou inúmeros surtos que resultaram em grandes estragos para a sociedade. Segundo os estudos sobre a peste negra, a bactéria causadora se espalhava por ratos, pulgas e através de espirros e tosses, diferente da peste bubônica comum, portanto sua taxa de transmissão foi muito maior do que as outras pandemias do mesmo tipo. A peste negra nunca desapareceu definitivamente do mundo, e segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda hoje ocorrem pelo menos de 1.000 a 3.000 casos todos os anos. Ao longo das eras, várias pandemias mudaram totalmente a vida das pessoas, assim como hoje ainda estão mudando. Então cuidem-se, pois um mundo sem conspiradores não é nada curioso.
E ó, nesse canal a gente sempre dá a oportunidade dos conspiradores aparecerem nos vídeos. Vejam, por exemplo, que fantástico o comentário de um conspirador em um dos nossos últimos vídeos. O nome do conspirador é Arthur Flávio e ele conspira sobre a Área 51. Eu acredito que ela é só uma distração. Os segredos estão em outro lugar. Como vocês podem ver, as conspirações não vão parar de surgir. Então deixem o like, se inscrevam e ativem as notificações, porque neste canal vamos trazer as maiores conspirações, teorias e mistérios da humanidade. Até a próxima, conspiradores!